A terça-feira não foi animadora na Bolsa de Valores de São Paulo. A tendência negativa veio depois da divulgação da pesquisa CNT, que aponta a liderança de Lula para as próximas eleições. Mesmo assim, o cenário ainda é positivo se levarmos em conta o clima de instabilidade política no país. A última valorização foi influenciada pelas revisões positivas de indicadores econômicos. Em meio a esse cenário, a gente vai tentar explicar onde é mais garantido investir ou guardar dinheiro. Nós vamos conversar com o analista de mercado, Lucas Ferraza, que está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, Bives. E você de casa pode mandar sua pergunta, sua dúvida para o 99588-2374. Esse é o nosso WhatsApp. Você manda a sua mensagem por texto, a sua pergunta por texto no 99588-2374. Lucas, ainda tem as ações da JBS que despencaram depois que o Bob pai assumiu no lugar do Bob filho. Quem botou dinheiro, se não me engano, a estimativa inicial era uma perda de R$1 bilhão em quem, né, nas ações, no valor da Isso, JBS. em apenas um dia. Dia? Exatamente. Nossa. Isso foi influenciado muito pela questão de que o presidente do BNDES deu uma entrevista desfavorável à eleição de um membro da família. Então, na verdade, isso pode ter influência de governo, tendo influência sobre o BNDES. Sim. E isso pegou muito mal porque o principal financiador da JBS ainda é o BNDES. Isso Sim. influenciou fortemente esse desempenho. Bom, vamos lá, para entender, né, o que está acontecendo. O que fez a Bolsa de Valores fechar em alta em São Paulo, né, a influência da melhora nos índices dos Estados Unidos, ainda existe essa relação dos dois mercados, né, e o quanto essa pesquisa que a gente acabou de falar, né, é prejudicial, o mercado entende isso como uma ameaça ao Lula sendo eleito em 2018? Então, vamos primeiro para a primeira pergunta. Tá. O mercado americano ainda tem, sim, e sempre teve influência sobre o mercado brasileiro. Os juros nos Estados Unidos ainda é muito baixo, isso traz dinheiro para o Brasil, porque o dinheiro lá, não tendo opções de investimento rentáveis tão grandes como nos mercados emergentes, acaba atraindo dinheiro para os mercados emergentes. Sim. Em relação à sua segunda pergunta, o Lula, sim, ainda tem influência sobre os investimentos no Brasil. O medo dele se eleger é o medo de investidores que acreditam que reformas estruturais importantes podem não acontecer, como a reforma da Previdência, Sim. que é essencial para a solvência de longo prazo do governo brasileiro. E isso acaba influenciando os resultados das empresas. Então, esse eu acho que é o principal motivo pelo qual o Lula ainda é um temor para o mercado brasileiro. Bom, já as denúncias contra Michel Temer feitas pelo ex-procurador Rodrigo Janot parecem não ter afetado o mercado. O que isso significa? O Meirelles parece que conseguiu blindar, de certa forma, né, a equipe de governo. Parecia que estavam navegando em águas não tão turbulentas quanto a do Executivo, por exemplo. É verdade. Eu acho que tem dois motivos que explicam isso. O primeiro é que o Meirelles vem conseguindo blindar muito bem a equipe econômica, como você mesmo disse, principalmente do Banco Central, que vem conseguindo fazer um trabalho de redução gradativa de juros, que permite às empresas retomar os seus negócios com financiamento mais barato. Sim. E o segundo ponto é que a denúncia que o Procurador-Geral da República, ou agora ex-Procurador-Geral, fez em relação ao presidente Temer, ela chegou enfraquecida pelas confusões em relação à denúncia, ou melhor, ao acordo de delação premiada da JBS. E isso acabou enfraquecendo a posição do Janot, contrária à posição do Temer. E isso, de certa forma, deixou os mercados mais animados de que, em o Temer permanecendo na Previdência, reformas como a Previdência podem acontecer. Sim, a trabalhista já avançou, né? O que aguarda, então, o que o mercado espera mesmo é a reforma da Previdência. Esse seria um ponto-chave. É um ponto-chave, com certeza. Sim. É o ponto mais aguardado pelos mercados. Em a reforma da Previdência sendo aprovada, provavelmente a Bolsa deve continuar subindo, mas se isso não acontecer, é um ponto de interrogação como vai ser feito para frente. Dado que temos eleições e não sabemos quem será o novo presidente, Sim. é difícil saber se essa reforma passará em outro governo. Então, é essencial que passe nesse governo Temer. Bom, o dólar me pareceu, me corrija se eu estiver errado, há uns dias atrás ele abriu em baixa, agora já valorizou, ele está dando uma oscilada. O que está acontecendo com o dólar? É pontual essa oscilação que a gente está vendo? Ele teve uma forte valorização, né? Teve. O real se valorizou muito nos últimos meses, principalmente porque os juros lá fora estão baixos e veio muito dinheiro de investidores estrangeiros para cá.
Mas o dólar é assim, tem vários movimentos que podem afetar ele, seja a decisão de investidores estrangeiros, o próprio Banco Central em dado momento deu a entender que poderia atuar no mercado contendo um pouco a valorização do real. Nós temos a balança de pagamentos que também influencia bastante. É difícil achar um fator único que explique as movimentações do dólar, mas com certeza muito dessa queda recente dos últimos meses é explicada pela vinda de investidores estrangeiros que também beneficiou a Bolsa. Sim, a gente pode esperar que se o dólar começar, especialmente o real valorizado, o dólar começa a cair ou começa a aumentar, o governo injetar, é possível que o Banco Central tome essas medidas e comece a injetar dólar, por exemplo, no mercado? Essas medidas que a gente acompanhava no passado, ou o governo hoje não mexe muito, deixa livre o câmbio? O governo faz parte do seu tripé econômico que a gente chama de deixar o câmbio livre. Mas, eventualmente, para não deixar oscilações muito grandes no mercado que podem afetar preços relativos, eles tendem a entrar quando essas oscilações são muito grandes. Então, eu acho que é possível, sim, se o real continuar se valorizando muito forte, que o Banco Central atue para inibir um pouco essa valorização. Antes de a gente falar em investimento, tem uma palavra que assusta muito as pessoas, porque acaba tendo uma relação com, às vezes, a nossa aplicação, o nosso investimento, a relação com a inflação, por exemplo. Né? A gente viu que vai ter um aumento no diesel. Isso pode... A gente vinha agora me travei todo aqui. Uma linha decrescente, né? A inflação vinha recuando, especialmente em alguns produtos. Vide a super safra que a gente teve, a cesta básica caiu. Mas esse movimento agora do diesel, a gente sabe que tudo no Brasil vai acabar lá na gasolina, ou no diesel, enfim, para transportar. Isso pode movimentar? O aumento da gasolina e do diesel tem uma influência, sim, sobre a inflação, mas é muito natural que ela fique abaixo da expectativa de, melhor, o objetivo da meta de mercado, principalmente porque a economia está enfrentando uma recessão muito forte. E quando a recessão é muito grande, o desemprego é alto, é muito difícil a inflação voltar com uma força mais forte. Então eu acredito que para esse ano e provavelmente para o ano que vem inteiro, ela deva ficar abaixo ou até o centro da meta. Dificilmente vai ultrapassar os 4,5%. Lucas, agora a grande pergunta. A gente já deu uma analisada no cenário. Enfim, você que não é um Joesley Batista, a gente vai na nossa realidade. R$200 por mês, tá? É o que está sobrando. Onde é possível investir? É possível investir com R$200? Vale a pena guardar dinheiro na poupança? Vale a pena guardar esse dinheiro aonde? Vale a pena investir. Sempre é importante a gente investir o dinheiro nas opções que dão melhor rentabilidade. A poupança hoje é uma opção um pouco melhor do que já foi no passado, mas a gente tem opções melhores ainda. Produtos de renda fixa com taxa de administração baixo, fundos multimercados e inclusive fundo de ações. É importante a gente não concentrar muito os nossos investimentos em nenhuma classe de ativo especificamente. É importante a gente não ter 100% em ações, porque o nosso dinheiro vai estar a risco e isso é algo que deve ser feito para o longo prazo, o investimento em ações. Então eu diria que uma carteira diversificada, com um pouco em fundos de investimento em ações, um pouco em fundo de investimentos multimercados e um pouco de fundo de investimento de renda fixa seria uma carteira bem Essas corretoras estruturada. que estão hoje oferecendo esses produtos é uma boa indicação? É uma boa indicação. É importante cuidar as taxas de administração para que elas não sejam exorbitantes. Esse é um ponto interessante. E olhar também o histórico das aplicações, se eles têm um histórico bom de desempenho ao longo do tempo. Isso tudo são indicativos de que essas são opções atraentes para o investidor. Muito bem. Lucas, muito obrigado. Excelente análise. Não digo... cada um pode até discordar, tem gente que acha no mercado outras coisas diferentes, mas ficou muito claro pra gente. Obrigado, né, o quanto vale a pena investir e dá para investir com 200 mil, não precisa gastar tudo, tá bom? Exatamente. Lucas, seja bem-vindo e até um próximo encontro. Muito obrigado, Bives.